Minha diretoria, tem jogo que você joga e tem jogo que você ganha. O jogo de hoje do Fluminense era um jogo para trazer o resultado e o Fluminense trouxe o melhor resultado possível. Venceu o jogo por 2-1 fora de casa na Colômbia. Claro que teve circunstâncias do jogo que foram atípicas, uma expulsão, defesa do pênalti. Tudo bem. Mas o resultado é do caralho e o Fluminense foi lá buscar um resultado. O Fluminense não foi lá para validar um futebol bem jogado, para mostrar que o time tá... Não foi nada disso. O Fluminense foi lá para um jogo muito difícil, para uma guerra, para entrar numa Libertadores da América na fase de grupos, né? Ainda tem mais um jogo e tal, mas, né? Ou mais dois, né? Mais três, na verdade. O jogo de volta, mais dois. Mas o Fluminense tinha hoje como grande objetivo exatamente o que ele conseguiu fazer, que era fazer pelo menos um gol, empatar o jogo lá com gols de repente e tal, e a coisa saiu melhor que a encomenda, né? Logo no começo do jogo, o time do Milionários teve um jogador expulso, merecidamente, obviamente, e aí o jogo ficou muito melhor pro Fluminense. O Milionários faz um golaço no começo do jogo e depois ele se enrola, né? Eu acho até que, eu não vi muitas imagens desse lance, mas eu acho até que no lance em que o Felipe Melo toma o cartão amarelo, o cara deu uma porrada, acho que no Felipe Melo, acho que o cara tinha que ter sido expulso, o outro cara, não o que tomou o cartão. Mas enfim, né? Não é isso. A questão é que a maneira que o Fluminense se portou, e hoje ficou muito característico para o torcedor do Fluminense o seguinte: por mais que haja limitações, e existem as limitações, por mais que o Fluminense não esteja ainda jogando um grande futebol, o próprio Abel está dando uma coletiva aqui agora falando que faltou muita criatividade e tal, né? Por mais que tudo isso ainda gere no torcedor uma série de dúvidas e tal, é mais uma vitória. E é mais uma vitória dentro da Libertadores, fora de casa contra um time colombiano. Não dá para chegar aqui e meter que, veja bem, isso não tem... Olha só, é uma puta vitória. Você ganhar um jogo desde Libertadores, fora de casa, do jeito que foi, voltar para cá com essa tranquilidade e com uma demonstração que, na minha opinião, é muito mais importante, talvez, para o torcedor do Fluminense se sentir satisfeito do que, talvez, uma exibição tecnicamente brilhante. O time do Fluminense brigou pra caralho. O time do Fluminense se impôs na Colômbia. E aí entra o senhor Felipe Melo, que é um grande jogador, tecnicamente, e a postura do Felipe. O Felipe Melo nasceu para ganhar. Ele não aceita perder. E isso é do caralho em qualquer time que vai disputar um grande torneio. O David Braz é um cara que também não gosta de perder, que se impõe. O Fred, enquanto esteve em campo, quando deu lá o bafafá, empurra pra lá, empurra pra cá, o Fred chegou, tá lá empurrando os caras. E o Fluminense jogou no estádio lotado dos caras, fazendo assim pra torcida dos caras e peitando os jogadores deles. Então, isso pode não parecer relevante numa análise tática desses engravatadinhos da bola, mas isso é relevante pra caralho, tá? Porque time frouxo não ganha mata-mata. E esse time do Fluminense não é frouxo. Os caras peitaram os colombianos, tiveram o jogo inteiro ali numa condição quase de igualdade técnica em alguns momentos, né, a maior parte dos momentos, mas sabendo o seguinte, eu tenho uma vantagem numérica, eu sei que eu tô na casa dos caras, mas eu não vou aceitar a pressão. Você pode vir me bater, me empurrar o caralho, eu vou levantar e vou meter o dedo na tua cara. E no Maracanã vai ser pior. Então, eu adorei essa parte do que o Fluminense não entrou na Libertadores com medinho de perder a Libertadores. O Fluminense entrou na Libertadores para estar na fase de grupos, para se impor e para dizer para o Milionários que ele é mais forte, que ele é maior e que é assim que tem que ser. Não vou ignorar, não vou ser cafajeste de ignorar a expulsão e as condições do jogo e dizer, olha, esse jogo vai se repetir no Maracanã. Não vou. Talvez o Milionário jogando o tempo inteiro com 11 jogue muito mais do que ele jogou hoje e possa até complicar a vida do Fluminense aqui, porque você viu talentos ali, você viu alguns jogadores do Milionário sabem jogar bola. Você viu que tem o próprio gol dos caras, é uma jogada de quem sabe jogar bola. E as outras questões do jogo são razoavelmente simples, né? A contusão do Fred, infelizmente, de novo, mas é um jogador que está no final da carreira. A entrada do Cano é natural, essa troca tá lá, ele está lá para fazer essa troca. Né? Não é o fim, o Fred está... Não, o Fred sabe que ele está saindo e que o Cano está entrando. O Cano foi contratado para isso. Então essa troca é natural, essa troca vai acontecer o tempo inteiro até que seja definitiva, até que se inverta e o Fred seja a opção ao Cano, que é a tendência, é o normal de acontecer pela idade do Fred, por tudo isso. Mas, em resumo, não vou ficar me estendendo demais aqui, entendo que o jogo foi atípico pela expulsão, mas entendo que diante de todas as circunstâncias que o Fluminense encontrou, o Fluminense soube se portar, principalmente nessa questão de se impor psicologicamente e tal, e acho que foi um grande resultado e o Fluminense fica muito perto do próximo jogo. Esse sim, esse vai ser uma pica, né? Pelo que eu vou até olhar aqui para não falar besteira, mas pelo que eu me lembro, o primeiro jogo do Fluminense na Libertadores é difícil, mas se o Fluminense passa do Milionários, ou seja, se ele confirma no Maracanã, o Fluminense pega Atlético Nacional ou Olímpia. Então, aí sim vai ser mais difícil do que hoje, que já é difícil, né? O Milionários é um time que
tá bem, mas hoje vai se tornar... A próxima vai ser mais difícil. E para isso é muito importante sair psicologicamente muito forte desse confronto com o Milionários, que é para poder chegar num jogo desse. Seja contra o Atlético, seja contra o Olímpia. Nós estamos falando de dois times grandes, tá? Mesmo que tecnicamente hoje o Brasil sobre, nós não estamos falando de um timaço, o Fluminense não tem um timaço. Mesmo que tecnicamente o Brasil esteja muito à frente dos outros, o Olímpia é um time de muita camisa, de muita tradição, e o Atlético Nacional não precisa nem falar. Tem tradição e tem a técnica. E tem uma torcida que é um inferno do caralho jogar lá. Eu sei porque meu São Paulo já foi eliminado algumas vezes pelo Atlético Nacional em diversos torneios, com a torcida deles fazendo aquele carnaval e tal. Então, o Fluminense sabe que o Milionários ficou mais fácil, então garante, sai bonito, sai grandão e bota medo lá. Porque o que vier de lá vai botar um incômodo aqui. Né? Aquela história que eu falo do Boca Juniors, né? Você não sabe quem joga no Boca Juniors. Mas se eu falar pra você que a próxima rodada é Fluminense e Boca, você vai falar, fudeu. Você nem sabe quem joga no Boca. Mas você fudeu porque é o Boca. Então, como a gente tá olhando e falando, porra, o Olímpia é o Atlético Nacional, é jogo grande, é time grande, é jogo complicado, eles também têm que olhar pra cá e falar, porra, é o Fluminense, é jogo complicado. Então o Fluminense tem que sair legal pra caralho desse jogo contra o Milionários. Não é segredo pra ninguém, não é uma idiotice, não é uma sacanagem dizer que o Fluminense internacionalmente, né, por não ter conquista da Libertadores e tal, o Fluminense não é esse time tradicional da Libertadores de com o nome dele botar um pânico no adversário, como você olha, por exemplo, pra esses times que eu falei e fala, pô, já joguei muito contra esses caras Libertadores. Todo ano eles estão na Libertadores. É uma constante. Então o Fluminense tem que sair desse jogo grande. Porque se você só entrar com o nome, talvez eles entrem com essa postura de Fluminense. Eu sou o Olímpia, eu sou o Atlético Nacional. Então o Fluminense tem que sair desse jogo contra o Milionários, colocando neles essa mesma sensação que a gente tem. Tipo, pô, fudeu, vou pegar o Fluminense. Então, desse jogo aqui tem que sair isso. O Fluminense tem que jogar no Maracanã do jeito, com a postura que teve hoje, e tecnicamente ele não tem que entrar no campo para conseguir um empate. O Fluminense tem que sair do Maracanã vitorioso, para ganhar os dois jogos de um time que joga lá na Colômbia e eles conhecem, e para falar, pô, se esses caras bateram no Milionários 2 vezes, não é brincadeira. E aí o Olímpia e o Atlético Nacional vão ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de respeito com o Fluminense. O jogo, se acontecer, pelo que eu entendi aqui na tabela, eu acho que isso está definido, não tenho certeza, mas está definido. O Fluminense joga o primeiro em casa e o segundo fora contra o Atlético Nacional ou Olímpia. Pelo menos isso é o que está na tabela. Eu não tenho certeza para te dizer se essa tabela que eu estou vendo aqui da Conmebol está contemplando o mando de campo ou meramente está dizendo qual é. Mas está aqui Fluminense como primeiro time e o Atlético Nacional ou Olímpia como segundo. Então talvez isso queira dizer que o Fluminense faça o primeiro jogo em casa, que também para mim não é motivo de pânico nenhum, tá? Eu prefiro, vamos combinar, tenho vasta experiência em Libertadores, eu prefiro jogar o primeiro jogo em casa. Eu prefiro ir com o resultado pro segundo jogo do que ter aquela pressão e tal. Mas enfim, é isso. Tô feliz. Parabéns pro Flusão. Vamos ver se os brasileiros todos conseguem chegar bem nessa Libertadores, que é o que a gente deseja pro futebol brasileiro. Valeu?